Deixa eu só falar uma coisa pra você, pra que você entenda algo importante. Eu, eu vivia de uma forma louca, né? Poucas pessoas sabem disso, né? Das coisas que fiz, mas eu vivia de uma forma louca. Só para que você tenha uma noção, na minha infância eu sofri abuso e eu também abusei. Crescendo, eu cresci com muito ódio na minha juventude. Cresci com muita raiva por conta daquilo que acontecia dentro de casa. Por conta de alguns acontecimentos na escola também, eu comecei a acumular muito ódio dentro de mim. Eu me tornei aquela pessoa explosiva. Eu cheguei a roubar, cheguei a quase matar uma pessoa. Eu agredi as pessoas física e verbalmente. Então você vê, eu fiz muitas coisas erradas e coisas que eu não tenho nem coragem de falar. Tamanho constrangimento por aquilo que fiz. Só Deus sabe. Mas é por isso que hoje nós acreditamos na mudança dessas pessoas que vivem dessa forma. Porque um dia essa pessoa fui eu. Mas eu vi Deus mudar aquela pessoa que eu era para aquela pessoa que eu sou hoje. Hoje eu vejo a transformação em mim, a mudança em mim. Aquela pessoa que tinha vontade de matar outras pessoas. Hoje eu não tenho vontade de matar, muito pelo contrário, mas sim levar vida. Hoje, graças a Deus, eu tenho paz, alegria. Tudo foi mudado, tudo foi transformado. E hoje eu vivo para levar a palavra de Deus até outras pessoas. Porque eu percebo que houve uma transformação. Porque eu olho para dentro de mim e vejo que o meu único desejo é servir a Deus. Meu único desejo é servir a Deus. Quando eu olho para dentro de mim, eu vejo isso. Então, ali eu vejo uma transformação. Teve um ponto da minha vida que, depois de ter feito tanta coisa, depois de já ter parado de fazer essas coisas, né, erradas, eu perguntei para Deus: poxa, como é que o Senhor me aguentou esse tempo todo? Porque eu estava lembrando das coisas que fiz, né? E eu me perguntei: poxa, como é que o Senhor me aguentou esse tempo todo? E realmente eu fiz muitas coisas ruins. Como foi falado, a maioria das pessoas não sabe. Mas Deus viu tudo aquilo que eu fiz. E eu carregava essa culpa, esse peso, esse fardo. Eu carregava. O olhar, muitas vezes até hoje, o olhar de desconfiança de muitas pessoas, com um certo receio, para querer saber se eu realmente mudei, se eu realmente deixei de ser quem eu era. Mas felizmente, graças a Deus, Deus ele fez uma obra grandiosa na minha vida, uma obra que eu particularmente achei que nunca seria possível. Eu sinceramente jamais me vi onde eu estou hoje. Aquela pessoa que eu era, para mim, eu acreditar que para mim não tinha jeito. Eu acreditava, eu falo por mim. Eu pensava que para mim não tinha mais jeito, que eu ia morrer daquele jeito. Eu estava ali. Porque eu me via, sabe, eu me via o tempo todo à beira da morte. Eu me via dessa forma. Eu me via à beira da morte. Para mim a morte ela estava perto. E lembrando das coisas que eu fiz no passado, eu fico me perguntando como é que eu ainda estou aqui. Quantas vezes eu me perguntei isso, como é que eu estou aqui ainda? Então você vê que foi o próprio Deus. Eu estou aqui
Porque Deus teve misericórdia de mim. Porque se não fosse por isso, eu não estaria mais aqui. Pelas coisas que fiz, não era nem para eu estar aqui. É como eu falei no início, eu vivia loucamente. Eu vivia como louco, de forma inconsequente. Eu não queria nem saber. Eu não tinha medo de morrer. Eu não tinha medo de morrer. E olhando para trás, eu fico, de certa forma, horrorizado. Fico pensando como é que eu estou vivo ainda. Como é que eu ainda estou aqui. Você vê, coisa que é obra do próprio Deus. Se Deus não tivesse me preservado, me conservado em vida, eu jamais estaria aqui. Porque as coisas que eu fiz foram loucas, mas foram loucas mesmo. Loucas de verdade. Só eu sei o que eu fiz. Tem coisas que eu fiz que só eu sei. Coisas loucas, mas loucas, loucas mesmo. E ainda assim Deus, Ele teve misericórdia de mim. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu gostaria de me dirigir a você. A você que se diz perdido, perdida. Você que está vivendo uma vida toda errada. Você que é aquela pessoa que acredita que para você não tem mais jeito. Um dia eu pensei assim também. Um dia eu estava exatamente no lugar em que você está. Mas aí eu conheci um amor, que é o amor de Deus. Né? Eu achava que Deus, ele era alguém que punia, ele é alguém que nos punia. Mas quando eu me voltei para ele de verdade, eu percebi que não é assim. Ele nos dá chances, nos dá oportunidade para que nós venhamos a nos voltar para ele. E foi isso que ele fez comigo. Ele me deu muitas chances. Eu perdi as contas de quantas chances Deus me deu. Mas eu sei que um dia essa chance ia acabar se eu não aproveitasse. E houve um momento em que eu aproveitei. E eu experimentei de um amor que eu jamais provei nada igual a isso. E eu percebi o quanto Deus me amava. Porque como é que pode, né? Depois de tudo aquilo que eu fiz, ele ainda me aceitar. Mas foi exatamente isso que ele fez. Ele não olhou para aquilo que eu havia feito. Ele olhou apenas para a minha decisão de se voltar para ele. Em algum momento eu fiz essa escolha. E você pode fazer essa escolha hoje aqui agora. Não importa o que você fez. Deus está te dando uma oportunidade. Mas você vai olhar para o que? Você vai olhar para a oportunidade que está te dando ou você vai olhar para as coisas que você fez de errado? Eu poderia me apegar à culpa, à condenação que eu estava carregando. Né? Afinal, olha para mim. Sofri abuso, abusei, roubei, quase matei, fazia mal às pessoas, fazia mal a mim mesmo. Um vício. Olha o peso que eu estava carregando, olha o tamanho do fardo que eu carregava, olha o tamanho da culpa que eu carregava dentro de mim. Era pequena ou era grande? Mas eu escolhi tomar uma decisão. E quando eu tomei essa decisão, eu experimentei de um amor que não se pode. Eu percebi, quando eu tomei a decisão, o quanto Deus me amava. Porque como é que pode uma pessoa me perdoar? Como é que pode Deus ter me perdoado por tudo aquilo que eu fiz? Tem pessoas que eu creio que não me perdoaram por aquilo que eu fiz com elas. Mas Deus, ele me perdoou. E eu me pergunto como é que pode, né? Depois de tantas coisas ruins que eu fiz. Foi aquela pergunta que eu fiz para Deus. Meu Deus, como é que o Senhor me aguentou esse tempo todo? Mas o fato de eu estar aqui é que significa que Deus, ele se compadeceu de mim. Então o fato de que você está aqui significa que Deus, ele se compadeceu de você. Mas ou você vai abraçar a culpa, ou você vai abraçar a oportunidade que ele está te dando.
Você vai escolher o que você vai fazer. Você pode continuar vivendo como você está vivendo, ou você pode mudar. Eu não sou mais a mesma pessoa que era. Eu não fiz isso sozinho. Eu fiz isso com a ajuda de Deus. Ele me mudou. Ele me fez um novo homem. Ele me fez uma nova pessoa. É como foi falado. Eu vi Deus me mudar. Eu vi Deus me mudar. Porque eu sei quem eu era. Eu sei o que eu fazia. E sei o que eu faço hoje. Sei quem sou hoje. Então essa transformação, essa mudança pode acontecer com você aqui agora. Se você tomar uma decisão de verdade. Se você for sincero, se você for sincera com Deus, honesta com Deus, de falar a verdade. Olha, Senhor, eu sou isso, aquilo, eu fiz isso, aquilo outro. Eu fiz tudo errado. Eu sou isso, aquilo outro. Mas eu não quero mais ser isso, não. Eu quero mudar. Eu não quero mais viver desse jeito, não. Se você quer isso, fale com Deus aí onde você está. Faz a sua oração com suas palavras. Ele dá a você uma chance, uma oportunidade, assim como Ele um dia me deu. E um dia eu agarrei a chance, eu agarrei a oportunidade. Como foi falado, eu experimentei de um amor tão... Eu achava que Deus estava pronto para me mandar para o inferno. Eu achava que Deus ele me odiava por aquilo que eu fiz. Mas não era assim. Ele na verdade me amava. E a prova disso é que eu estava vivo ainda apesar das coisas que fiz. Então, olha o quanto Deus ama você. Você ainda está vivo, você ainda está vivo apesar de todas as coisas que você fez. Isso significa que Ele ama você. Mas não basta isso. Porque uma hora você vai morrer. Assim como eu vou morrer também. E se eu não aceitar, se eu não abraçar, se eu não me apegar a esse amor que Deus oferece para mim, eu vou perdê-lo. E eu vou ficar sozinho, separado de Deus. A maioria das pessoas está fazendo essa escolha. O que Deus pode fazer? Nada. Nada. Ele as amava e queria salvá-las, mas elas fizeram uma escolha de se apegar à culpa, de se apegar ao passado, de se apegar ao pecado, de se apegar ao erro. Mesmo Deus querendo salvar, Ele teve que ver essa alma se perder. Se você não quer ter esse fim, faça diferente. Não estou falando para você fazer isso por mim, não, porque eu já fiz a minha escolha. Eu já tomei a minha decisão, já experimentei de um amor que, poxa, me fez largar tudo, me fez deixar tudo para trás, porque Ele me amou tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que hoje eu vivo buscando formas de agradecer, não por algo que recebi, mas não uma bênção, não um milagre, mas por um amor. Ele me amou de tal maneira. Quando que eu vi o amor de Deus? Quando apesar de tudo aquilo que eu fiz, Ele me perdoou. Ali eu vi o quanto Deus me amava. Você quer descobrir o quanto Deus te ama? Se conserte hoje aqui agora. Decida deixar o pecado hoje aqui agora e você vai descobrir o quanto Ele ama você. Você vai ver isso como eu um dia vi. Como eu um dia vi. Você vai ver isso. Você vai enxergar isso. O quanto Ele ama você. Mas depende de você. Então se você quer isso, tome a sua decisão. Fale com Ele nesse momento. Faz a sua oração. Nesse instante. E tome a decisão de deixar para trás a culpa, a condenação, o pecado, as coisas erradas. Faça isso. Faça isso nesse momento. Por você. Não é por mim, não, é por você. Quem vai ser beneficiado é você. Não sou eu. Quem ganha é você. Quem ganha ou quem perde é você. Se você quer isso, faça isso agora. Para o seu próprio bem. E receba o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus nesse momento. Perceba nesse momento, veja nesse momento
no mais profundo da sua alma, o quanto Ele ama você, o quanto Ele se importa com você. Perceba isso agora, porque Ele se manifesta aí dentro de você. Ele se revela a você agora. Ele se faz visto, se faz percebido. Como um dia eu vi o quanto Deus me ama. Veja isso agora. Perceba esse amor, receba esse amor nesse momento, dentro de você. Receba a paz, alegria. Receba a Deus como uma certeza, uma convicção de que a partir de hoje Ele está com você. Cabe a você agora escolher permanecer com Ele. Porque o quanto depois que eu vi o quanto Ele me amava, eu não quis outra coisa. Eu não quis mais outra coisa, eu quis Ele. Você pensa, ou nós pensamos, que é o fulano que nos ama, que é o beltrano que nos ama, que é o ciclano que nos ama. Mas quando nós descobrimos o quanto Deus nos ama, nós não queremos mais outra coisa. Nós queremos Ele. Foi isso que aconteceu comigo um dia. É isso que acontece com você agora. Você que realmente se entregou para Ele. Você percebe o quanto Ele te ama. E agora, queira tão somente viva para Ele a partir de hoje. Porque Ele amou você. Eu não enxerguei mais outra coisa a não ser esse amor. Eu fui e sou amado por Deus. Teve aquele momento em que fui amado. E eu não enxerguei outra coisa mais além desse amor. Desse amor de Deus para comigo. Porque eu merecia estar no inferno pelas coisas que fiz. Eu merecia o inferno. E eu falo isso para Deus. Eu merecia o inferno, não mereço estar aqui. Mas Deus, Ele me amou sobremaneira. De uma forma tão grande, de uma forma inexplicável. E hoje eu não posso fechar os meus olhos para isso. Hoje eu não posso ignorar isso. O amor que Ele demonstrou para comigo foi um amor que me fez, deixar tudo para trás. Porque se Ele foi capaz de me amar dessa forma, a ponto de me perdoar por tudo aquilo que fiz, coisa que ninguém faria, então eu não tenho outra alternativa senão viver a minha vida para Ele. É assim, é isso que nós fazemos quando nós encontramos esse amor. Nós retribuímos a Ele com a nossa própria vida, quando de fato o encontramos. E é isso que você vai fazer. É claro, se você de fato encontrou esse amor.